Muito bem. Agora que você já conheceu as principais teclas desta calculadora, vamos partir para o cálculo de porcentagens, tá joia? Vem comigo para que a gente possa entender um pouquinho essas teclas aí e aí fazer as contas necessárias, né? Por exemplo, esse primeiro cálculo é muito simples, tá? Mas sempre, como eu disse para vocês, a ideia aqui é a gente aprender juntos aqui desde o básico até o mais avançado. Então, quanto é 20% de 75, considerando que a gente já aprendeu lá atrás, né? Então, puxando a calculadora, vamos sempre limpar aqui, né? Tá? FCLX, então eu vou clicar aqui, eu quero saber 20% de 75, eu clico 75, Enter, 20, e o porcento está aqui, ó, certo? Nessa teclinha do meio aqui, vai dar 15, então, na verdade, esse é o meu resultado que eu busco, né? Eu quero saber quanto que é 20% de 75, então o resultado está aqui, 15, 75, Enter, 20, e por fim eu clico, então, a função, né? Como antes eu estava explicando para vocês, quando eu quero fazer uma soma ou uma subtração, eu aperto essa função por último, ou multiplicação ou divisão. Aqui a função é percentual, então eu aperto percentual por último. Então, esse é o resultado que a gente chegou, tá certo? Então, tá. Vamos ver um outro cálculo usando porcentagens. Qual o valor do desconto em reais de um produto de 12.500 com 15% de desconto? Então, deixa eu chamar aqui a calculadora. Vamos colocar ela aqui para o lado, para não atrapalhar. CLX, né, F, vamos zerar. Então, o meu valor aqui do produto é 12.500. Então, eu vou clicar 12.500. Sempre eu vou dar entrada aqui, clicando Enter. E o desconto é de 15%. Então, 15%. Qual que é o valor do desconto? 1.875. Pronto, já cheguei no resultado. Então, esse aqui é o resultado da nossa pergunta aqui, né? Qual o valor do desconto? Valor em reais. Agora, eu poderia perguntar assim, qual que é o valor que sobra, então, né? Qual é o valor que eu devo pagar, né, por esse produto ou por um investimento? Então, eu posso simplesmente, ó, dar sequência, não preciso zerar, não preciso fazer nada, é só clicar no menos aqui, ó. Cliquei no menos, percebo que na tela apareceu, no visor apareceu 10.625. Então, esse é o valor já com o desconto, é o valor que eu devo pagar. Em vez de pagar 12.500, com 15% de desconto, eu vou pagar apenas 10.625. Maravilha? Então, tá bom. Gostou? Bacana. Vamos para mais um cálculo. Porcentagem na prática. Agora vamos trazer um pouco para o mercado financeiro, que é a nossa praia, né? Se o CDI, né, que é aquele certificado de depósito interbancário, que é um benchmark utilizado na renda fixa, anual foi de 13,87. Quantos por cento ao ano o CDB rendeu se o banco pagou 120 do CDI? Tá? Então, 100% significa 13,87. Se o banco pagou 120, ele pagou 20% a mais desses 13,87. Como eu faço essa conta? Eu vou pegar aqui, eu vou calcular a mesma coisa que a gente fez antes, né? Dos 12.500. Só que agora o meu valor base é 13,87 entre 120%. Olha só, 16,64. Essa vai ser a resposta na nossa questão. 16,64, tá vendo? Ó, 16,64, por quê? É 20% mais do que 13,87, né? Eu poderia fazer de outra forma também. Eu fiz direto, com 120. Vamos pegar aqui os 13,87 e fazer o que nós fizemos no cálculo anterior, só que em vez de diminuir, eu vou somar agora. Então, 13,87, 20%, certo? Mais, vai dar a mesma coisa. Ou seja, ele está pagando 20% a mais do que os 13,87 esse banco está pagando. Maravilha? Agora vamos calcular a variação percentual. Tá? Variação percentual é um cálculo muito utilizado através dessa tecla aqui. Ó, tá? É o delta percentual, conhecido assim. Ela pode ser uma variação positiva ou negativa, tá certo? Por exemplo, vamos dizer que um fundo de investimento ele rendeu 8% no mês de janeiro e 9% no mês de fevereiro. Eu quero saber, então, ele variou positivamente, de 8 para 9. Quantos por cento ele variou de um período para outro? Então, eu vou pegar aqui
a calculadora, tá? E eu vou digitar, quando é variação positiva, isso aqui é uma dica para vocês, variação positiva, eu digito primeiro o menor, né? Então, 8, Enter, 9, vem depois, e agora uma tecla nova que você vai aprender, delta percentual, está aqui do lado do percentual, vai dar 12,50. Então, é correto eu falar no nosso resultado que subiu 12,50, ou seja, a variação de 8 para 9% foi de 12,50. Isso aqui é uma conta, então, muito utilizada, né, em qualquer lugar. Quando eu quero saber variação percentual, pode ser do preço de uma ação, do preço de um produto, do preço de uma commodity, de soja, milho, qualquer coisa, né? Variou quanto? E pode ser para cima ou pode ser para baixo, ou seja, positivo ou negativo, né? Então, como é que funciona a variação negativa? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma ação caiu de 7,50 para 5,90 no mês. Quantos por cento ela caiu? Então, nós vamos fazer a mesma conta agora, só que quando é para baixo, certo? Negativo, a gente coloca o maior primeiro. Então, aqui eu tenho 7,50, certo? Enter, 5,90, e aí eu clico variação delta percentual, mesma coisa. Ou seja, a variação foi de menos 21,33, tá? Caiu 21,33. Então, essa foi a variação negativa aqui de 7,50 para 5,90. Bacana, né? É um cálculo legal para ser feito. Eu posso fazer o cálculo também, deixa eu pegar aqui, poderia fazer o cálculo contrário agora, ó, quer ver? Caiu 21,33. Eu achei que eu tinha feito essa conta lá no próximo, mas não. Eu vou fazer aqui para vocês um exemplo prático de que quando cai esse percentual, para que ela suba, para chegar em 7,50, ela tem que subir mais. Então, quantos por cento ela tem que subir para chegar em 7,50? Eu vou fazer o cálculo contrário. Vou pegar os 5,90, ó, 5,90, Enter, 7,50, variação percentual. Vai dar 27,12. Você vai falar, poxa, mas está errado. Como que para baixo foi um valor, para cima é outro? É claro, porque quando uma ação cai um determinado percentual, para voltar no valor que estava, como a base é menor agora, ela tem que subir mais. Então, eu tenho que subir 27,12, tá certo? Então, essa é a conta ao contrário. Vamos dizer assim, quanto que essa ação que caiu 21,33 precisa subir para voltar a 7,50? 27,12. Essa é uma conta também que se faz muito no mercado financeiro e é muito útil também para tomar de decisão. Outro cálculo, então, vamos para praticar, usando delta percentual. O preço de uma ação variou de 14,22 para 19,86. Quantos por cento ela variou? Vamos lá, 14,22, tá? 14,22, Enter, 19,86, delta percentual. Essa é a conta. Vamos lá? Variou 39,66%. Então, aqui tem a explicação, 39,66%. Certo? Agora, vamos fazer uma outra conta. Quantos por cento uma ação que valia 7,50 e hoje vale 5,90 precisa subir para voltar no preço inicial? Eu fiz a conta antes para você, né? Lembra? É aquele dos 27,12. Vou até colocar aqui, ó, tá? Eu dei uma antecipada nela, mas eu acabei de fazer essa conta, né? Eu achei que eu não tinha colocado, mas eu tinha sim. Mas olha só, 5,90 só para ficar registrado, Enter, 7,50, variação percentual, 27,12, ou seja, a ação que caiu de 7,50 para 5,90 precisa subir 27,12 para voltar a valer 7,50, como a gente tinha falado já. Tudo bem? Outro cálculo com variação percentual, agora envolvendo valores negativos. Então, aqui eu quero inserir para vocês o conceito de uma nova tecla, chamada CHS. Quando eu quero introduzir um valor negativo na calculadora, eu vou clicar esse CHS antes do número, tá? Então, vamos supor que eu queira digitar na calculadora o número menos 2, por exemplo. Então, eu vou clicar 2, Enter, CHS. Olha só, percebo que na frente do 2 apareceu o sinal negativo, tá? Então, essa é a forma de eu clicar, de eu dar entrada na calculadora com números negativos. Bem, e agora vamos usar números negativos e positivos para calcular a variação percentual, que é muito comum. Por exemplo,
Vamos supor um fundo de investimentos, olha só, que ele rendeu no mês de abril 2%, no mês de maio 1%, e no mês de junho 1,4%. Aí eu coloquei a pergunta, quanto que o fundo variou de abril para maio? Então, abril para maio, ó, de 2 positivo para 1 negativo. Então, eu vou clicar aqui, ó, 2, Enter, 1, Enter, CHS, delta percentual. Ele variou 200% negativo, certo? Porque ele saiu de mais 2 para menos 1, certo? Opa, peraí, vamos ver onde é que está o erro aqui. 2, Enter, 1, CHS, variação percentual. É, isso aí, 150%. Eu tinha clicado 2 vezes o Enter, que não há necessidade, você dá entrada só na primeira vez. Então, 150%, né? Esse é o correto, porque variou de 2 para 1 aqui, variou 100% e mais 50% depois do 1 negativo, que é a metade do 2. Certo. Outro cálculo. Quantos por cento o fundo variou de maio para junho? Olha, então, vamos lá. Maio para junho, nós temos também um negativo para o mais negativo. Então, 1, Enter, CHS, 1,4 CHS, variação percentual. Variou 40%. Meio óbvio, né? Porque de 1 para 1,40, né? Dá 0,40, né? Como são números inteiros, aí vai dar 40, menos 40%. Então, essa é a ideia. Perceberam como que a gente usa, então, o delta percentual para números positivos e números negativos. Agora, vamos fazer mais um cálculo utilizando um exemplo prático. Um fundo variou de 11% positivo para 8,5% negativo. Quantos por cento ele variou? Então, mesma coisa. Eu vou pegar aqui 11, né? 11, Enter, 8,5 CHS, delta percentual, ele variou 177,27, exatamente a conta que nós temos aqui, negativamente, porque ele diminuiu de 11 para 8,5%. Outra conta. Um investidor possui uma carteira com R$100.050 com a seguinte composição. Ele tem 19.050 em ações, 65 mil em renda fixa, 16 mil em fundos de investimentos. Qual é o percentual de participação de cada produto na carteira atual? Tá? Uma conta um pouco diferente, mas também é feita com a variação, o delta percentual. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? O total da carteira vem primeiro. Então, qual que é o total da carteira? Então, vamos clicar aqui. 100, 0,50. Opa. 100, 0,50. Deixa um zero a mais. Enter. Aí nós temos aqui a composição. O primeiro é 19, 0,50. Delta percentual. Essa é participação. Opa, mudou. Participação percentual. Agora nós estamos falando dessa tecla aqui, ó, participação percentual, certo? Então nós temos aqui 100, 0,50. Não quero saber a variação, quero saber a participação. 19, 0,50. Quanto de ações que tem nesse total aqui? Então, participação do primeiro, 19,04. Então, vamos aqui, vamos ver, 19,04. Exatamente, 19,04. Olha só, essa é a conta. Eu coloco o total, certo? E digito aqui, Enter, 19,050. Fundos de renda fixa, eu tenho 16 mil. Então, eu não preciso mais clicar. Olha só a sacada, eu não preciso mais colocar os 100 mil agora, eu só vou clicar uma vez aqui no CLX para limpar, e eu vou clicar o valor de 16 mil que eu tenho em fundos de 65 mil, desculpa, que eu tenho em fundos de renda fixa, 65 mil, e aí eu vou clicar variação percentual, 64,97, olha só, 64,97 é o que eu tenho em fundos de renda fixa. Mesma coisa eu vou fazer agora para o fundo em fundos, né? Fundos de ações ou fundos multimercados, em outros tipos de fundos que não sejam renda fixa. Enter, aí eu quero saber quanto que 16 mil significa sobre os 100 mil. Tá? Vou clicar aqui, opa, 16 mil. Delta total, não, percentual total, 15,99. Então, essa é a participação dos fundos, 15,99 no total.
Veja que aí a gente conseguiu fazer um cálculo utilizando esse percentual total, que é essa tecla que fica aí do lado do variação percentual na nossa calculadora, né? Essa tecla aqui. Ó. Agora vamos fazer mais um exercício utilizando essa tecla. Qual a participação percentual de cada produto numa carteira de 1,5 milhão, sendo que 422, 489 e 54 estão na renda variável, e 1.077.510 e 46 estão na renda fixa. Também, mesmo esquema, olha só. Nós vamos digitar primeiro o totalzão geral, né, que é 1,5 milhão, então 1,5 milhão, tá? Enter, daí vamos lá, 422, 489,54, variação total, 28,17. Está aqui o cálculo, 28,17 na renda variável, então eu tenho 28,17%. Limpa aqui e clico o segundo valor, 1,077.510,46, de novo, percentual total, e vou chegar em 71,83. Claro que é a diferença, né, para 100%, somando os dois aqui vai dar 100%. Beleza? Maravilha, maravilha. Então, espero que você tenha gostado. Isso aqui tivemos um pouco mais de assunto, um vídeo um pouco mais demorado, mas qualquer coisa, pausa, faça os cálculos devagarzinho até você compreender. Valeu, pessoal. Até mais. Um forte abraço a todos.